Olá, minha gente, vamos resolver mais um exercício de função quadrática. Este exercício diz o seguinte, é um exercício do Enem, tá, minha gente? A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1, aqui a figura 1 aqui, né, ilustra uma dessas abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 já fornece a vista frontal dessa abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura em metros indicada na figura 2? O autor está me pedindo essa altura aqui. A altura em metros desta obra, ok? Pessoal, eu vou abrir uma tela aqui primeiro, uma tela branca, só para explicar um negocinho, só para a gente recordar, explicar não para a gente recordar, né? Eu me lembro que, deixa eu só mudar eu me lembro que tem um vídeo aí no canal que eu já expliquei para vocês sobre isso. Eu já falei o seguinte, que a nossa função quadrática, ela pode ser representada por y é igual a x2 mais bx mais c. Mas a nossa função quadrática também pode ser representada dessa forma, y é igual a A que multiplica x menos x1, x menos o x2. E eu também ainda falei com vocês que existe uma terceira fórmula para a gente usar a função quadrática, seria essa daqui. A que multiplica x menos o x do vértice ao quadrado mais o y do vértice. Eu não vou negar para vocês que a fórmula melhor da gente trabalhar é essa. Quando que a gente utiliza essa fórmula para função quadrática? Quando eu tiver as raízes de um ponto qualquer. Se eu tiver as raízes, eu escrevo a função que representa aquela parábola. Por quê? Olha só, esta daqui, o que eu preciso? Eu preciso ter o x1 para eu substituir aqui. Eu preciso ter o x2 para eu substituir aqui. Eu preciso ter um ponto qualquer para encontrar o valor do A. Se eu tiver o x1 e o x2 e um ponto qualquer da parábola, eu substituo o A, que é o terceiro que falta eu substituir. O y e o x, toda função tem, de quadrática tem o y e o x. Então, se eu tiver o x1, o x2 e o A, que eu posso encontrar a partir de um ponto qualquer da parábola, eu consigo escrever a função que representa aquela parábola. E se eu escrever a função, eu consigo encontrar a altura, eu consigo encontrar o x do vértice, o y do vértice, o que eu quiser. Então, essa expressão é uma excelente expressão para a gente trabalhar. E outra coisa também que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, quando você tem uma parábola, que você faz isso daqui com ela, que você tem as raízes, você pode passar, e é muito interessante você passar o eixo de simetria no vértice. Ou seja, por que no vértice? Porque eu sei que a distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui. Isso vale para qualquer lugar da parábola. Se você passar uma reta aqui, ó, essa distância daqui até a linha que pega o eixo de simetria que passa no vértice dela, a distância é a mesma. Então, um bom lugar para a gente passar um eixo de simetria numa parábola é exatamente no centro dela, no vértice. E olha que este exercício fica muito interessante e fica muito mais fácil se você fizer isso. Então, vamos entender o que eu estou falando. Vamos lá. Olha bem, então o autor me deu este desenho dessa figura aqui. Olha só, ele disse que desse ponto até esse ponto aqui, eu tenho 5 metros. Então, aqui é a minha raiz, aqui é a outra raiz. Então, se eu passar um eixo de simetria aqui nesse centro aqui, ó, que eu vou chamar de Y, e esse aqui, o meu X, essa distância daqui até aqui é 5. E essa distância daqui até aqui também é 5, só que aqui é o menos 5, porque esse aqui é o 0. Então, na verdade, o que sobrou para mim aqui? Ó? Eu passei um eixo de simetria aqui, daqui até aqui é 5 e daqui até aqui é menos 5. Então, eu já tenho o x1 e o x2. Então, qual a primeira informação que eu já encontrei na minha função? Eu já encontrei o x1, que vale menos 5. Eu já encontrei o x2, que vale 5. Eu preciso de um outro ponto da minha parábola. Se eu tiver um outro ponto, beleza, isso ficou tranquilo. Olha só outra informação que ele me deu, que a distância daqui até aqui é 4.
E nesse momento que a distância é 4, ó, a minha altura é 3. Então, ele me deu esse par ordenado, esse ponto. Ou seja, quando o x é 4, o y é 3. Então, minha gente, eu tenho x1, eu tenho x2, eu tenho um ponto qualquer da minha parábola. Qual a melhor fórmula para eu encontrar o que eu estou procurando? Essa fórmula aqui. Y é igual a A que multiplica x menos o x1. X menos o x2. Ora, eu já tenho x1, eu já tenho x2 e eu vou achar o A com esse ponto aqui. Como? Vamos ver? Então, vamos lá. Ó, y é igual. O A eu repito, eu ainda não tenho ele. Opa. O A eu repito, eu ainda não tenho ele. Aqui eu tenho x menos. O x1 é menos 5. Vina, qual é o x1? Qual é o x2? Aqui você colocar primeiro, não importa a ordem aqui, tá? Não vai fazer diferença. Eu sempre coloco em ordem crescente. Esse é o x1, o outro é o x2. Então, é menos 5. Eu vou escrever menos o menos 5 mais 5. E x menos o outro é o 5. Pronto, já substituí o x1 e o x2. Eu preciso agora encontrar o A. Como que eu faço para encontrar o A? Eu vou repetir isso aqui e no lugar do y eu vou colocar 3 e no lugar do x eu vou colocar 4, porque eu vou usar este ponto que ele me deu. Ele me deu este ponto. Este ponto é quando o x é 4, o y é 3. Tá vendo só? O x é 4, essa distância aqui, o y é 3, é esse ponto aqui. Então, olha bem, eu vou repetir o que está ali. Y é igual a x menos o menos 5, x mais 5, e x menos 5. O que eu vou fazer? No lugar do y, eu vou colocar 3. E no lugar do x, eu vou colocar 4. Espera aí, não substituí. No lugar do x, eu vou colocar 4. Novamente, no lugar do y, eu substituí por 3. E no lugar do x, esse y aqui, ó. Coloquei 3 aqui, e no lugar do x eu coloquei 4. Só que eu fiz aqui porque eu vou só substituir o A depois. Então, 3 vai ser igual a A. 5 mais 4, 9. E 4 menos 5, menos 1. Então, eu posso dizer que 3 é igual a menos 9A. Passei o 9 para cá. 9A é igual a menos 3. Passei o 3 para lá, né? O A vai valer menos 3 sobre 9. O A vai valer menos 1/3. Ah, então já sei que o A vale menos 1/3. Minha gente, ó, o A é negativo, a parábola com cavidade para baixo. Então, agora eu vou substituir y é igual a menos 1/3, que multiplica o x mais 5, que multiplica o x menos 5. Gente, se eu multiplicar isso aqui, eu vou encontrar a minha função, né, na forma geral, nesse formato aqui, ó, nesse formato aqui, se eu multiplicar, ó, eu vou encontrar nesse formato aqui. Eu tendo ela nesse formato, eu posso achar a altura, que é o y do vértice. Mas olha bem, vamos pensar aqui. A altura é o y do vértice. Mas se eu tenho o x do vértice, o x não é 0? Eu consigo encontrar o y dele. Ó, eu não passei o eixo aqui. Nesse ponto, meu x é 0. Sempre que eu fizer isso, olha bem, sempre que eu tenho a parábola que eu passei, né, um eixo aqui de simetria aqui, esse aqui é o 0. Então, esse x é 0. Quem é este y do x valendo 0? É só encontrar, substituir o x por 0, que eu acho o y. Vamos voltar. Se eu quero saber a minha altura, é só você fazer o x valendo 0, que você encontra o y dele. Então, eu não preciso multiplicar isso aqui, eu não preciso ter o trabalho de encontrar a função na forma geral. É só eu tirar o x e colocar 0. Ele quer a altura, ele quer o y do vértice. Mas eu não preciso jogar na fórmula do y do vértice. Se eu tenho o x do vértice, é só substituir. Então, eu vou fazer aqui y é igual a menos 1/3, que multiplica. O x não é 0? Então, 0 mais 5. E 0 menos 5. Ou seja, y é igual a menos 1/3, que multiplica 0 mais 5 é 5. E 0 menos 5 é menos 5. Então, eu sei que o y vai ser menos vezes menos mais, 5 vezes 5, 25 dividido por 3.
Então, a minha altura é 25 dividido por 3. Se você quiser ter uma ideia, né? 25 dividido por 3, 3 vezes 8, 24, para 25, 1, aproximadamente 8,3 está em metros. 8,3 metros, está vendo só? É como se fosse uma abóbada, né? Com altura de 8,3 metros. Ou melhor, 25 sobre 3 metros é a minha resposta. 25 sobre 3 é a letra D. Olha, gente, não se esqueçam, a fórmula que a gente mais utiliza para função quadrática é essa fórmula aqui. Porque basta você ter as duas raízes e um ponto qualquer que você encontra a lei da função, a lei que representa aquele gráfico. Encontrando a lei que representa o gráfico, você responde o que o autor quiser. Tá bem, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado e continuem assistindo os vídeos do canal.